Hoje estamos tão tristes como este eclair. Que foi, pá, nem sei como usar a minha expressão, mas foi tingido aqui com um bolo de chocolate, não sei se conseguem ver, que sou lixo, mas já assim, deve ter sido o pensamento. O Tiago nunca comeu um eclair e eu Não, estava-lhe a primeira tentar, vez, estreante. estava-lhe a tentar explicar que os eclairs não costumam ter este formato assim tão... Costumam ser mais fininhos, mais bonitos. E não costuma estar sujo de chocolate, E pois não não. costuma estar sujo de Principalmente chocolate. quando são de framboesa. Geralmente isto é tipo massa folhada, depois tem doce de ovo ou chantilly. E este, como é framboesa, estou curiosa para perceber se... Costuma ter chantilly, não é açúcar glacê como tem Não, este? por dentro do eclair. Ah, por dentro. Porque isto é massa folhada por baixo, olha aqui. Ok, ok. E costuma ter este formato de osso. Parece o osso que damos aos nossos cães, Não, só que é isso, costuma ser mais bonito. Eu não gosto muito de eclairs, por acaso. Não sou particularmente fã. até te digo, nunca tinha provado nem nunca tinha ouvido falar. Nunca Agora ouvi esse nome na vida. Sério? Já ouvi para feixe eclair, a breguilha, né? A famosa breguilha. Mas Ou será que isto não se chama eclair? dizia lá eclair. Pois, isto é um eclair. Deixa lá ver aqui. Eclair. Nunca viste aqueles eclairs que têm... Já. Ah, já tinha visto o eclair de chocolate, mas nem estava a associar a mesma coisa. Porque o formato deste está um bocado esquisito, não está? Pois, não tem formato de osso, olha aqui. Não, Tem esse é formato mais... tipo de... Pois, este parece mesmo o osso que se dá aos cães. Formato tipo de hot dog. Hot dog assim bem recheadinho, sabes? Com Sim. aquelas cenourinhas. Eu odeio o eclair esse aí normal. É que o chocolate não combina nada com o doce de ovo. Agora estou curiosa se eles chamaram este de framboesa porque tem umas pintinhas vermelhas por cima ou se o Por recheio dentro é de também. framboesa. Se calhar vou partir para matar a nossa curiosidade. Era. E tem chantilly por dentro, Tem deixa um lá ver. chantilly de framboesa, bué da manhoso. E isto vai ser bué da manhoso. E é bué da manhoso, já. Tem mesmo aquele xaré eclair manhoso, sabes? Dá aí uma garfo. Lá vai ter que ser, né? Pelo Pode ser que menos. seja melhor por causa do açúcarzinho em cima. Opa, Pelo menos vamos não. manter viva essa esperança. Não estou nada confiante. Aí, depois este chantilly vê sempre que foi às 3 pancadas, sabe? Mesmo a papo seco. E há, pois ver. Não é péssimo. Eu até Porra. gosto do chantilly. Não é péssimo. Sabes aquilo que eu estava a dizer? Acho que até foi no episódio anterior. Que eu mencionei que a textura, para mim, dos profiteroles é muito amanhosa, porque é meio mole, não é consistente. Olha, é tal e qual. igual, já. Isto é a textura profiteroles, igualzinho, Pois é. mas com um chantilly manhoso de framboesa. Não consigo dizer que isto é bom. Eu não gosto de profiteroles. Imagina, lá está, o creme está fresquinho. Não é pá, está fresquinho, mas como é que eu te vou dizer isto? Não é suficiente, sabes? O está fresquinho, às vezes o está fresquinho passa. Isso também se usa muito nos vinhos, principalmente nos brancos. Então, gostas? Está bom? É fresquinho. Tipo, não dizes Quando não que... tens nada de bom para dizer. Exatamente, ou seja, não estás a criticar e o está fresquinho é a bola para a frente. Pá, mas neste eu não consigo dizer está fresquinho. É que são demasiadas coisas menos positivas para eu dizer está fresquinho e passa, sabes? Não é a minha cena, é. Não é a minha cena. Não é horrível, mas não é mesmo nada a minha cena. Quem não gosta de profiteroles também não gosta disto. A textura é exatamente igual. Por fora é a mesma cena. Depois muda o recheio. Acho que é um doce bem fácil de gostar. É. É só massa folhada. Mas não, mas é a textura daquela massa folhada. Nem a carne nem a peixe. É estranho. Sabes? Tipo, nem é uma coisa nem a outra. mole. Sim. É pá, não curto. Ai, Olha lá. Curiosamente. Sabes quando compras um bolo e no dia seguinte já não é tão bom porque falta-lhe qualquer coisa? É esta a sensação. É como se este bolo fosse sempre do dia anterior. Nunca fosse bolo do dia porque ele já é feito para parecer ser o bolo do dia anterior. Esse conceito é bom para explicar o que eu estou a dizer. Mas por acaso percebo sim. É bolo de ontem. Isto é bolo de ontem sendo bolo de hoje. Olha o que é eu pagar por um bolo de hoje e parecer bolo de ontem. Porque qual é aqui a questão? Mas e o recheio? O recheio até é bom. Pá, o recheio poderia ser feito numa relote, tipo em Mirandela. Tens alguma coisa contra as relotes em dela, Tiago? Não, mas poderia ser feito. Não é grande coisa o recheio, na minha opinião. Mas o pior não é o recheio até escapa. É o parecer bolo de ontem. Quando eu sei que é de hoje. É mesmo o bolo em si. Mas eu acho que isto esteve no frigorífico. Por isso é normal que fique com essa textura. Porque é um bolo que esteve no frigorífico, não é uma massa folhada tipo uma merenda, percebes? Pá, mesmo assim não passa.
Este não posso deixar passar. E que eu até estou na dúvida se ele é assim tão mau ou se lá está, tu não gostas, mas não é assim tão mau. Porque eu não achei mau. Eu não compraria novamente. Eu não queria nem dado e tu estás a dizer que não compararias novamente. Repara, eu não aceitaria dado. E não estou a brincar, estou a falar sério. Toma aqui um eclair de framboesa. Não, obrigado. Já experimentaste o de chocolate? Acho que não. Mas já ouvi nas pastelarias. Só que nem estava, como o aspecto não é exatamente o mesmo, nem parecido, não estava a associar ao mesmo bolo. Mas já ouvi já. Este nunca tinha visto. Este para mim é melhor do que o de chocolate. Porque o de chocolate, a massa é igual, portanto não ias gostar. Mas aquele chocolate por cima tem mesmo ar de ser manhoso. Eu É, já ouvi nas pastelarias, tem mesmo ar de ser manhoso. É daquele chocolate que é mesmo de má qualidade. Fogo. E depois tem muito creme de ovo, só que o creme de ovo, na minha opinião, não conjuga nada bem com o chocolate. Ou é chocolate ou é creme de ovo. Mas as duas coisas juntas, Inconciliável. não dá. Inconciliável. Isso é a mesma coisa meteres um vegan a comer carne. Não bate certo, não faz sentido. E portanto, isto para dizer que eu acho que é melhor do que esse de chocolate, se é o melhor bolo que já comi. Não é. Se é o pior bolo que já comi. Também não. Temos aqui um meio termo. Temos aqui um 3. Percebes? Pois, olha, para mim é fácil. Está mesmo nos piores bolos que eu já comi. Não vou dizer que é o pior. Pior que a pirâmide. Epá, a pirâmide é muito mal. Não, a pirâmide é pior. A pirâmide. Porquê? Porque este aqui eu percebo que esta cena de parecer que é do dia anterior não favorece este bolo. Enquanto a pirâmide, eu entendo que é. Qual é a melhor expressão para dizer isto? A pirâmide é feita sem amor, sabes? A pirâmide é pegar no entulho, imagina, no entulho da bola de Berlim, no entulho da pastel de nata, no entulho do bolo de arroz, misturar tudo, fazer ali uma bola de plasticina Com as mãos, não é? com as mãos, misturar tudo o creme, a massa folhada do pastel de nata, juntar tudo, fazer ali uma bola e meter dentro da pirâmide. E depois amassar, como se fazem castelos na praia, sabes? Sim. Castelos de areia. A pirâmide é um bocado esse o processo. Eu sei, porque já me enfermei, entretanto, e é um bocado... Estou a brincar, não enfermei. Mas é esse o processo da pirâmide. E eu imagino as pessoas a meterem manteiga nas mãos. Eu já vi vídeos de pessoas quando fazem os brigadeiros, às vezes metem tipo uma gordura nas mãos para os brigadeiros escorregarem melhor. Eu imagino as pessoas a fazer a pirâmide com as mãos cheias de manteiga, tipo... Vale tudo. Quando chega à parte da pirâmide, já os outros bolos estão feitos. Este aqui é mesmo só para... Sabes? A pirâmide vale tudo. Não há regras. A pirâmide é a última tarefa do pasteleiro. Por isso é mesmo aquela tarefa que ele está a fazer à pressa para poder sair. Ele pega nas lascas, não é? De tudo o que sobrou, faz ali uma pasta homogénea e enfia dentro da pirâmide. Ele pega nos miolos. Por exemplo, o pastel de nata não entra na pirâmide, Tiago. Não entra. Não. O que entra, imagina, os bolos, tipo aquele bolo de banana que estavas a ver há bocado no café. Esses bolos é que é tudo... Ele pega tudo e faz ali uma pasta. Pronto, pirâmides à frente. Pirâmides à este frente. aqui... Este não fica muito atrás. É um bocadinho melhor que a pirâmide. eu acho que é muito melhor. Mas imagina, Não, o entre Tiago o mau e o muito tu não mau, gostas. este é mau só. Mas, imagina, não voltaria a pedir, mas também não é péssimo. Não julgo quem peça. Pronto, é melhor hoje passarmos para o tema que vamos falar, senão isto vai ser sempre a descer. E hoje vamos falar de fazer planeamento de refeições sem estar a fazer dieta, que muitas vezes as pessoas associam uma coisa à outra, ou fazer um planeamento de refeições sem ter um plano alimentar. E acho que é um tema muito importante porque a verdade é que nós temos que comer várias vezes ao dia, todos os dias, e obviamente que a comida, na maior parte dos dias, não vai ser o nosso foco principal no sentido de dedicarmos horas e horas à cozinha a fazer refeições, porque temos outras coisas na nossa vida que precisam desse tempo, e ainda bem. Então é importante fazer algum tipo de planeamento, ter algum tipo de organização alimentar, mas ao mesmo tempo para pessoas que já fizeram várias dietas, muitas vezes isto é significado, ou aliás, a memória que traz é de passar horas na cozinha, a pesar comida, a pôr a comida em caixinhas para congelar, muitas vezes pouca comida, muitas vezes comida que não gostamos assim tanto e na maior parte das vezes eu diria que são sempre pratos que eu chamo de fracionados. Eu não sei se este nome existe ou se eu chamo de fracionados. É fracionados, não é? Que tipo de pratos? Pratos fracionados é, imagina, frango e arroz, Sim, mas sim, nunca sim. um arroz de frango, percebes? Não. Para quê? Pratos Para fracionados. pesar. Permite-te quantificar melhor em termos calóricos. Exato. Então, quando estás numa dieta, convém que sejam Então, pratos fracionados. muitas vezes... Vai lá quantificar
Uma mais massa à ou menos. bolonhesa. Ou um frango à Brás. Como é que tu consegues? Tu Não não consegues. consegues ter noção da quantidade de frango que está ali, não é? Sim. Sim, exatamente. Então, muitas vezes, a mente das pessoas salta logo para este cenário de tupperwares todos seguidinhos, com exatamente as mesmas quantidades, comida pesada, comida muitas vezes sem graça, e que às vezes as pessoas não gostam assim tanto. Então, vamos falar um bocadinho sobre isso e também, se calhar, mostrar que existe aqui um meio termo, ou seja, lá está nem 8 nem 80, entre ter um planeamento super rígido e ser uma coisa flexível e que nos facilita a vida. Existem muitas possibilidades, então vamos falar um bocadinho sobre isso. Sim, olha, termos um planeamento daquilo que vamos comer ao longo da nossa semana, ter um esboço, ter uma ideia, uma lista, acaba por ser fundamental, porque o planeamento é aquilo que nos permite comer de forma nutritiva. Qual é aqui a questão? Qual é que é o viés aqui da questão? É que para pessoas que já fizeram muitas dietas, pessoas que estão a recuperar até muitas das vezes de transtornos do comportamento alimentar, é absolutamente normal que só esta palavra de planeamento remeta logo de imediato para mais uma dieta, mais um estilo de vida em que eu vou sofrer com a alimentação, mais um estilo de vida em que eu vou comer coisas que eu não gosto, mais um estilo de vida em que eu vou ter que pesar tudo e meter tudo por tupperwares homogéneas em termos quantitativos e não só, e qualitativos também, né? Pouca variedade de alimentos. Nada disso. Ou seja, fazer já aqui uma distinção entre o planeamento e uma nova dieta. É possível ter algum grau de planeamento em que eu sei mais ou menos o que é que eu vou comer ao longo da semana. Para quê? Para também com isso conseguir planear as compras, criar ali uma rotina em que eu vou às compras ou mando vir. Tenho muitas clientes que não vão às compras e mandam vir online. Eu faço parte daquelas pessoas com aquela doença que gostam de mexer nas coisas no supermercado. Não sentes, pelo menos na minha percepção, isso é uma tendência que tem vindo a aumentar. Tenho muitas clientes que não vão às É compras. normal, porque eu acho Só que fazem imagina, online. Ou lá porque não está. têm tempo, ou porque não querem. Se poupa tempo, há muitas pessoas que não gostam de se meter no supermercado. Eu, por acaso, sempre gostei. É que eu saio sempre do supermercado com alguma coisa que eu não precisava, mas quero experimentar. Então, para mim, é toda Toda uma experiência, não é? toda uma experiência. E, por acaso, até gosto e não gosto de nada. Imagina, só mandei vir uma vez, também tive uma má experiência, porque foi durante o Covid, e metade das coisas não vieram. As pessoas também me dizem isso. Não dizem metade, mas dizem que às vezes falha nas coisas que vêm. Mandam vir X coisas e falta uma, ou falta duas. Ou às vezes não há aquela que Eles elas substituem por pediram outra. e substituem. Ou, Não. pá, não me lembro se é substituem ou se é não dizem nada e trazem 100. Eu acho que é Mas isso. poderiam comunicar, não era? Não, mas acho que tu aceitas quando fazes a compra. Pelo menos do que eu me lembro, quando eu mandei vir Acho no que não Covid. substituem, não é? Não substituem, acho que não, mas tu pagas logo como se tivesses comprado aquilo e depois eles reembolsam-te o valor porque não havia. Sim, Mas sim, não tive é uma boa isso. experiência e não acho piada nenhuma alguém estar a escolher as maçãs que eu vou comer. Quero ser eu a escolhê-las, a agarrá-las uma a uma. Pois, tu tens essa cena, não é? É. Pá, eu nem sei. O Tiago no Eu acho que vou de supermercado- arrastão. Tu vais completamente arrastado. O Tiago no supermercado sou eu a fazer as compras. Isto é tal e qual isto. Eu a fazer as compras. atrás de ti feito barata. E o Tiago a andar atrás de mim. Eu traz o carrinho. E ele anda com o carrinho. Ela a pesar as laranjas e eu a fazer fila indiana atrás dela, a vê-la a pesar as laranjas. Mas é que é tal e qual. E depois não é capaz de agarrar nos produtos, sabem? Os únicos produtos que ele agarra é só aqueles que são só para ele e que, só, que se, ele não, Sabes o que é que é? se ele não trouxer eu também não trago. Também sinto que preciso de um planeamento. Eu sinto-me em direção. Sabes aquela pessoa que teve toda a vida habituada a fazer um plano alimentar e não percebe uma outra forma de fazer aquilo que ela sempre fez daquela maneira? Sim. Eu sou essa pessoa nas compras. fazer compras. Tive a vida toda sem fazer compras e sinto-me descoordenado. Preciso de alguém, de algum coordenador de equipa, a dizer: Tiago, vai apanhar agora os cavis. Tiago, vai buscar os cereais. Tiago, agora é leite. Mas tu não tens proatividade de perguntar o que é preciso? É preciso bananas? Mas eu preciso que o coordenador ou a coordenadora me dê indicações, sabes? Bem, Eu não sei o que é que eu estou ali a fazer. É que aquele exemplo que estavas a dar de ficar em fila indiana atrás de mim é tal e qual. observador. Eu só estou a observar o que é que está a acontecer.
isto, depois ele Pá, a parte vê boa. a secção dos vinhos e aí zuca que aí vai ele. A parte E boa é aí que eu ainda- rezo que ele não traga nada, porque quando traz já sei que a conta vai ser maior. A parte boa é que ainda vou trazendo a minha água de coco, isso nunca me esqueço. Por exemplo, isso ele é o primeiro a ir buscar. Porque ele também sabe que se não for ele buscar, eu também não vou buscar eu. Infelizmente, porque deverias ir. É a água de coco, as bolachinhas dele, o iogurte dele, isso ele vai buscar. Agora, Tu tudo o vais que. buscar o teu chocolatinho e para mim. Tiago, eu vou buscar o meu chocolatinho e tudo o resto. É que se eu não for ao talho, tu nem te lembras que nós temos que comer. Tá, sim, está bem. É verdade. Bem, supermercados à parte, onde é que nós estávamos? Eu estava a dizer que há uma grande distinção entre planeamento e mais uma nova dieta, que não tem que ser uma nova Também, se dieta. calhar, separar a questão de nós podemos ser organizados e isso não tem que significar aquilo que geralmente se chama de meal prep, de fazer, sei lá, N refeições para a semana e nós mais à frente vamos dar o nosso exemplo pessoal, como é que nós estruturamos. Só lá está como um exemplo, não quer dizer que vai funcionar desta forma para toda a gente. Há pessoas que efetivamente fazem meal prep e dão-se super bem, mas eu acho que o meal prep é uma coisa que para muitas pessoas remonta a muitas memórias O negativas. nome já é traumático para muita gente. Sim. Meal prep, sim. E não tem que ser dessa forma, e a ser, não tem que ser comida que não fica boa dessa forma, porque também vamos ser sinceros. Nós podemos fazer refeições para uma semana, mas se eu vou a congelar a comida, se calhar se eu fizer, sei lá, carne picada para fazer esparguete à bolonhesa, vai ser uma refeição que vai ficar muito melhor depois descongelada do que bifes grelhados, não é? E isto é uma realidade, há pessoas que congelam bifes grelhados. Então, claro que se nós estamos a congelar alimentos que não são bons depois descongelados. Não tem molhinho, não tem nada. Exatamente, tem que ser refeições que tenham refogado, alguma coisinha. Vai ficar pior que este eclair. É que literalmente vai ficar pior que este eclair. Pois é. Então é importante também saber o que podemos fazer com determinados alimentos para manter as suas propriedades, não a nível nutricional também, mas não só a nível nutricional, mas a nível também organolético. Senão, quer dizer, eu até posso gostar de bifes grelhados, mas claro que se eu os vou congelar, vai ficar literalmente pior que este eclair e não vou gostar no final. Então, dependendo da refeição que estamos a falar, também temos que saber jogar um bocadinho com isto, de perceber o que é que podemos fazer ou não, para no final manter a palatabilidade intacta, que é importante. Ou seja, qual é que é aqui o fundamento desta organização alimentar? É para não estarmos nem na mentalidade 8 nem 80. Exatamente. Nas dietas estamos sempre a saltitar entre o 8 e o 80. Ou seja, o 8 poderemos considerar que é o já nem quero saber, já tive muitos anos em dieta, agora sou completamente desorganizado, como calha, é o que tiver ali à mão. Se não tiver nada à mão, come ali um bolo ou qualquer coisa e fica o almoço feito. Também não pode ser assim, não é? Isso não vai beneficiar em nada a nossa saúde. Ou seja, não precisamos nem estar no 80, em que peço tudo, em que faço ali as marmitas todas iguais, em que como coisas que eu não gosto a todo momento, a toda a hora, e nem preciso estar no outro espectro, que é o espectro já nem quero saber, como calhar, o que é que importa, também perdido por 100, perdido por 1000. Exato. É possível estar no 40 e o 40 pode ser aqui um ponto de equilíbrio que nós descobrimos e cada pessoa depois vai descobrir o seu. O nosso, como tu compartilhaste, ou como tu ainda irias compartilhar, está aqui muito... Compartilhar. Pois, compartilhar. Compartilhar existe, mas partilhar é melhor. Já vamos ao partilhar. Já vamos ao partilhar. Esqueça Sim. o compartilhar. Queria só acrescentar que é exatamente isso. Eu sinto que muitas vezes, como as pessoas oscilam muito do 8 ao 80, ou vão ao supermercado e só compram coisas ditas saudáveis e de repente fazem uma organização super XPTO e super rígida, ou não fazem organização nenhuma e de repente chegam a casa e não têm nada descongelado para comer e acabam por comer alimentos que não são tão interessantes do ponto de vista nutricional, não porque queriam comer aquilo, mas porque não têm mais nada, e é aí que se cria um problema. Lembrar só que o objetivo deste planeamento não é estar a criar mais regras, é, no fundo, arranjar uma estrutura que nos ajude e nos facilite naquilo que é o nosso dia-a-dia. Então, o objetivo nunca é estar a controlar aquilo que nós estamos a comer no sentido de comer menos ou comer coisas específicas, é sim facilitar a nossa vida. A verdade é, todos temos 24 horas e, obviamente, se tivermos que dedicar todos os dias imenso tempo àquilo que é a estrutura das nossas refeições,
provavelmente vai haver alturas em que não vamos ter essa energia, nem mental, nem a nível de tempo disponível, e vai acabar por ser uma coisa que fica para trás e depois acabamos por fazer refeições menos estruturadas, menos completas, e isso muitas vezes, em última análise, pode levar até a ser um gatilho para um episódio de compulsão alimentar, porque se nós chegamos ao final do dia à casa, não comemos nada de jeito, no sentido de não comemos o suficiente ao longo do dia, é óbvio que eu vou começar a comer e de repente vou comer imensa quantidade de comida porque eu estou com fome, não é? Então no final acabo por ficar muitas vezes ultrapassar o meu ponto de saciedade ótimo, porque lá está, a fome é como um pêndulo, quando nós puxamos muito para o lado da fome, depois também só conseguimos sentir a saciedade quando já estamos muito cheios. Queres acrescentar alguma coisa ou podemos passar para... Não, não, é exatamente por aí. Ou seja, nós, ao decidirmos o que é que vamos comer, estamos a gastar um determinado nível de energia, não é? E nem todos os dias, fruto de várias questões, sono, gestões do dia a dia, não é? Filhos, correria, questões profissionais, nem sempre vamos estar nessas condições mentais ótimas para decidirmos o que é que vamos comer, ter paciência para o processo, nem todos os dias vai apetecer. Ou seja, termos este facilitamento de já ter aqui um planeamento permite-nos que as coisas aconteçam com menor atrito, né? Com menor resistência. Então é pensar nestas alturas que temos menos energia, que temos menos paciência, é pensar antecipadamente para que as coisas se desenvolvam com menor esforço. Exatamente. Porque se estivermos sempre a contar em fazer à última da hora, há dias que vai fluir e há dias que não vai fluir, ou semanas inteiras sem fluir porque estamos a dormir mal, estamos com menos tempo, estamos mais estressados, estamos com mais trabalho. Isto tudo depois retira essa energia mental que antes tínhamos para decidir o que é que vamos comer e então preparar essa mesma refeição. Então, um nível melhor de organização vai facilitar o nosso piloto automático do dia a dia, não é? Exatamente, e agarrando nesse ponto que estás a dizer, isto é um processo de autoconhecimento, ou seja, nós não somos todos iguais, portanto as coisas não vão funcionar de igual forma para toda a gente e, portanto, há pessoas que pode resultar muito bem o fazer as refeições ao domingo para a semana toda e há pessoas que isso é um gatilho enorme e não funciona nada bem e não gostam nada de fazer isso e preferem cozinhar todos os dias. Então vai depender de pessoa para pessoa, existem várias formas de o fazer, nenhuma está certa, nenhuma está errada, temos é que encontrar aquela que está mais certa para nós e que se funciona melhor para nós e que se adequa àquilo que é o nosso estilo de vida e a nossa dinâmica familiar. Então diria que, falando em organização, nós podemos ter pessoas que preferem cozinhar uma vez para vários dias seguidos, podemos ter pessoas que preferem cozinhar uma vez para 2 ou 3 dias e depois voltar a cozinhar para 2 ou 3 dias, ou seja, não tem que ser logo para a semana toda, pode existir um intermédio. Podemos ter pessoas, que por acaso é o nosso caso, que não fazem isso de cozinhar para o dia, logo para os dias, mas determinadas refeições sim, por exemplo, sopa é uma coisa que tentamos fazer uma vez, uma grande quantidade para dar para vários dias. Pratos de tabuleiro, que é para dar para várias refeições. Sim. Sei lá, estou-me a lembrar de... Olha, a lasanha enquadra-se nesse âmbito. Ou, por exemplo, ontem fizemos entrecosto, dá para mais do que uma Entrecosto refeição. também se Esse tipo de enquadra. pratos. Depois, mais coisas que ia dizer e me esqueci. Também, por exemplo, às vezes fazemos panquecas, etc., para congelar. Também, às vezes, vamos buscar pão e compramos mais quantidade, fatiamos e também congelamos, o que também nos permite depois não ter que estar todos os dias a ir à padaria buscar mais pão ou ao supermercado. Ou seja, há coisas onde nós fazemos isso, outras que não. E muitas vezes cozinhamos no dia. O que é que eu sinto que ajuda muito? É, mesmo que tu não cozinhes para vários dias, teres planeado aquilo que é suposto cozinhares ou aquilo que pensaste cozinhar. Sempre com alguma flexibilidade, porque é normal que às vezes chegues ao final do dia e, sei lá, planeaste fazer caril e não te apetece nada comer caril, então se calhar se tiveres outra opção vais mudar, mas vai haver muitas vezes, a maior parte das vezes, a verdade é, já planeaste fazer caril é uma refeição que tu gostas, então vais fazer simplesmente e comer e ficas feliz da vida, não é?
Mesmo para quem faz refeições para muitos dias. É normal que, sei lá, eu planeei que terça-feira ia comer caril, mas se calhar chego a terça-feira e não me apetece caril, e também é bom ser flexível comigo própria e permitir-me comer outro tipo de coisas que não seja... Ou seja, eu acho que o principal aqui é não ser muito rígido, não ser inflexível. Adotarmos aqui uma postura de flexibilidade, mas isso é transversal à vida, não é? Uma vida com demasiada rigidez é uma vida difícil e sofrida. Sim, sem dúvida que sim. E depois também uma particularidade nossa, e acho que é muito útil, é se tu não conseguires ter a refeição toda, por exemplo, para o dia da manhã, se tu tiveres, por exemplo, arroz já feito, acaba por ser refeição SOS. Pegas no arroz já feito, fazes uns ovos mexidos, está feito. Se conseguires comer um prato de sopa antes, por exemplo, já tens ali também a porção dos vegetais e Fica acaba por ser completa. uma refeição completa, rápida, prazerosa para o meu caso que eu gosto. Exato. Então acaba por ser uma boa opção. Tens já a sopa feita, tens o arroz, é só fazeres uns ovos, o quê? 5 minutos? Sim. Está feito? Sim, no nosso caso, a refeição mais caótica, por assim dizer, é do almoço, porque é entre trabalho, nós trabalhamos em casa, então acaba por... Nós não fazemos o típico Tupperware para levar, se calhar devíamos começar a fazer, também se calhar ajudava já a ter as coisas preparadas. Mas nós não fazemos o típico Tupperware para levar, então muitas vezes acabamos por já ter a parte dos hidratos de carbono, a porção de hidratos de carbono já cozinhada, seja massa, arroz, batata, e depois, a última da hora, muitas vezes, uma lata de atum ou os ovos acabam por ser uma excelente opção, porque lá está, não é preciso cozinhar e juntando... sempre esses alimentos em casa, que Exato. ajuda. Ou seja, lá está, o processo de autoconhecimento, de perceber que para nós ter esse tipo de alimentos em casa é importante porque vai ser refeições SOS, que mesmo que nós tenhamos pouco tempo para almoçar, nós conseguimos fazer uma refeição que é rápida, nós gostamos acima de tudo e é completa. Depois, uma estratégia que eu partilho muitas vezes com clientes e que eu acho que ajuda muito, e vamos partilhar aqui, que é ter uma lista de todas as refeições que vocês sabem cozinhar, já experimentaram, gostam, são saborosas, porque eu acho que é um bocadinho como escolher onde é que vamos jantar fora. Imaginem, nós já fomos a N restaurantes, não é? Ao longo da nossa vida, mas quando temos que escolher onde é que vamos jantar fora, parece que... Não sentes que quanto mais em cima da hora for, eu não sei nenhum. Exato. Se tu me disseres assim, olha, onde é que vamos jantar? São 7 horas ou Pois 19 nada horas. te apetece, a cena tu até sabes o que é que... É longe, não apetece, não me lembro de A comida é nenhum. igual. Imagina, quando estás em cima da hora, tu até te lembras, imagina, meia dúzia de pratos que tu sabes fazer e gostas, mas parece que nada é aquilo que te apetece. E o teres esta lista ajuda muito, porque é só literalmente ir à lista, e no caso eu faço no bloco de notas do telemóvel, ou seja, tenho uma pasta com todas as receitas que eu já alguma vez fiz e que gostei, às vezes nem tenho a receita, só tenho mesmo o nome do prato. E no fundo, quando não sei o que é que hei de fazer, vou àquela lista, vejo e dá-me ideias. Então acho que é uma coisa que facilita muito, porque lá está, é a diferença entre teres que responder a um teste com a resposta aberta ou com escolha múltipla. Vai ser muito mais fácil a escolha múltipla, não é? Sim, sem dúvida. E para quem faz já o planeamento mais fixo das refeições, depois é só armazenar esse histórico e ir lá visitar se não tiver ideias. Exato. Outra coisa que nós fazemos é, temos um Temos bloco de mesmo notas... os papéis, Sim, impressos. exato. Nós temos sei lá, um daqueles cadernos que se cola ao frigorífico com várias folhas e então no fim de semana geralmente fazemos todos os pratos que vamos fazer, escrevemos todos os pratos que vamos fazer ao longo da semana, só cozinhamos no dia, mas decidimos logo quais é que vão ser, mais ou menos. Depois vamos às compras, compramos logo os ingredientes e no fundo, imaginem, agora temos tipo 50 papéis com planeamentos, então muitas vezes o trabalho, porque eu sentia sempre uma resistência a fazer o planeamento, porque é seca. Apesar de demorar pouco tempo... Agora é só pegar num planeamento É isso. antigo e é novo. É isso. E é uma facilidade, vocês não têm Quando- noção. É tipo, quando já temos metem-se ali- todos na mesa, espalhe, e depois tipo, hoje é este. Quando já criámos ali um histórico de 8, 9, 10 planeamentos, depois é só tirar um à sorte e fazer. É preciso um bocadinho mais, não vão estar sempre a comer a mesma coisa e vai ser chato. Epá, mas se tu conseguires 8, 9, 10 planeamentos, tu já tens ali. A tens maior que parte ver- das tens pessoas que ver que- tem tipo 2 planeamentos internos, nem está tens que numa ver que há folha, pratos que e está sempre a repetir as mesmas Mas coisas. tens que ver que há pratos que se repetem todas as semanas, ou seja, nesses 8, 9 vão haver tipo, se calhar 8 pratos diferentes, percebes? Pois, sim. É que os pratos depois vão ser todos um bocadinho Sim, à mas base só do dá mesmo. trabalho uma vez. Quando vocês já criam ali algum histórico, depois é só revisitar pratos antigos. que Depois fizeram. outra coisa,
tirem da vossa cabeça, desromantizem a ideia que temos que comer todas as coisas novas todos os dias. Eu sinto que as pessoas às vezes estão numa busca incessante de receitas novas. Imaginem, em todas as casas, as pessoas comem as mesmas coisas. Pois é. Imagina, tu vais, por exemplo, Há ali um leque de 20 a 30 pratos. que as pessoas estão depois sempre a só repetir, os isso é 20 a 30. normal e vai sempre acontecer. E às vezes eu Estou a vejo. ser simpático quando digo 20 Sim, a 30. às vezes é Há pessoas menos. que é menos. Há pessoas que é ali 10 e estão sempre a repetir aqueles 10. E eu percebo que quando nós comemos muito uma coisa, mesmo que seja uma coisa que nós gostemos, acabamos muitas vezes por enjoar e não nos apetece comer aquela coisa durante algum tempo, mas também estar sempre à procura de receitas novas, livros de receitas, blogs, etc. Eu acho que pode ser bom para variar, mas acho que muitas vezes demanda muita energia e não é necessário. Ou seja, acho que às vezes há uma ideia um bocado romântica de variar, variedade e sim, ótimo, mas imagina, podemos experimentar um prato novo por semana, não temos que todos os dias estar a experimentar alguma coisa nova, até porque vamos ser sinceros, a prática faz o mestre, não é? Então, imagina, eu vou ser muito mais rápida a fazer, sei lá, bifes de peru com esparregado, porque é uma coisa que eu costumo fazer, do que a experimentar um estofado de lentilhas, porque eu nunca fiz, percebes? Pois é isso. Então, se calhar, guardar esse experimentar para um dia da semana, se é alguma coisa que eu faço questão, e não estar todos os dias nessa luta do que é que eu vou cozinhar. Isso é um gasto de energia gigante. Já viste que é estás a fazer um prato novo todos os dias? Exatamente. Quando isso não é a tua profissão. Se isso for a tua profissão, ok. Agora, quando não és chefe e estás a fazer um prato todos os dias novo, isso é exaustivo, diria. Depois, também ter cuidado quando vamos procurar receitas novas para não cair em livros de receitas saudáveis ou blogs saudáveis, porque muitas vezes estamos a tentar fazer receitas com ingredientes que nós não conhecemos, que estamos a comprar 20 ingredientes diferentes, overpriced, com um preço muito mais alto do que aquele que costumamos comprar, para experimentar alguma coisa nova só porque é mais saudável, quando aquilo se calhar nem nos pareceria bem se não fosse no contexto de ser mais saudável. E nós já falámos várias vezes, o conceito de saúde é muito mais amplo que isso. Uma refeição nutritiva é uma refeição que é completa, que tem uma fonte de hidratos de carbono, uma fonte de proteína, uma fonte de gordura e uma fonte de fibras, vitaminas e minerais. Então foquem-se em saber construir esta refeição completa e menos no pormenor de ir buscar a semente de sésamo que veio do Brasil a pé. Por isso tem ômega 3. Imagina, sim, mas não. Porque lá está, o tempo que isso vai exigir, no final se calhar não vai ficar tão saboroso. Pagámos 20 euros por aquela refeição que dava para ir comer ao Avilés, não compensa. No menu almoço, não é? No menu almoço. E no jantar também, se pedis só o prato. Se diz ao prato. A entrada. Se diz ao prato. A entrada. Então, acho que no fundo é isso em relação ao planeamento. No fundo, ter uma lista de todas as refeições que sabemos fazer e depois, de acordo com aquilo que mais vai funcionar para nós, ou fazer um planeamento, ou cozinhar logo para a semana e perceber um bocadinho que tipo de refeições é que podemos congelar e vão ficar boas na mesma, que tipo de refeições é que no forno vão ser melhores. No forno vão ser melhores, desculpa. No dia vão ser melhores. Estava a pensar no forno, não sei porquê. No dia vão ser melhores. Experimentar, no fundo, para também termos a experiência e depois podemos repetir. Sim. Eu queria só acrescentar uma coisa para terminar. Libertem-se também daquela ideia pré-concebida de que, já que eu estou a planear, então as refeições têm que ser todas saudáveis. Saudáveis de acordo com o meu sistema de crenças, né? Ou seja, permitam-se cozinhar coisas também normais como uma lasanha, um entrecosto para quem come carne e quem gosta, bifes com cogumelos e natas, carne picada, sei lá, frango à brás, coisas também normais, né, do dia a dia. Saiam da caixa de não, agora só posso comer se levar abacate ou se for cozidos e grelhados. Não. Permitam-se fazer um planeamento com alguma leveza, sem tanta rigidez e sair desse espectro do sistema binário de saudável e não saudável. Exatamente, porque senão o que vai acontecer é, nós estamos a tentar fazer um planeamento para melhorar a nossa organização durante a semana, mas depois quando formos a esta lista que estamos a falar, nós vamos encontrar um monte de refeições que não nos apetece comer porque não são refeições que nós gostamos. Então é importante fazer esse processo de, se nos apanharmos a não pôr alguma refeição que nos estamos a lembrar porque, lá está, do ponto de vista nutricional não é tão interessante, ou tem algum alimento que eu tenho crença de que não poderia comer, ou o que seja, tentar
tentarmos contrariar um bocadinho esse pensamento, porque senão no final do dia esta estratégia não vai ser útil, porque nós vamos ter a lista, mas nós não vamos conseguir segui-la. Então isso é importante. E também, quando estavas a dizer isso, também me lembrei de sermos um bocadinho mais flexíveis em relação... existe muito aquela coisa de... como é que é? Desembalar menos... Como é que é? Desembalar menos, descascar mais. Exato. A teoria basilar, eu concordo, porque isso é uma premissa simples para, de uma maneira simples, explicar o que é que pode ser uma alimentação mais equilibrada, Certo, mas- do ponto de vista nutricional. Certo, e eu também concordo e acho que no geral todos concordamos que faz sentido. Mas se nós estamos num dia que não tivemos tempo para cozinhar, o que é mais saudável? É não comer nada porque não tenho nada que possa descascar ou desembalar e fazer uma refeição? Se calhar vai ser desembalar, ou seja, lá está, nem 8 nem 80. Nós podemos ter consciência daquilo que é mais interessante ou menos interessante do ponto de vista nutricional, mas há coisas que a indústria alimentar criou e que nos ajudam. E estou-me a lembrar, por exemplo, das sopas de supermercado, que é uma coisa que eu já vi que tenho muitas clientes que tinham a crença de que comer aquilo era horrível e que era péssimo, então não valia a pena comer. E há pessoas que, por exemplo, fazer a sopa é uma coisa que dá muito trabalho ou não estão dispostas a investir esse tempo na preparação da sopa. A sopa de supermercado, a verdade é que a maior parte delas são super interessantes do ponto de vista nutricional. Se vocês forem ver os ingredientes, é só literalmente legumes, água e sal, ou seja, não há nenhuma razão para não estar, e azeite, e não estar a fazer aquela escolha. E às vezes são coisas que nos vão facilitar muito a vida, tal como, por exemplo, refeições pré-congeladas, mesmo pizzas, lasanhas. Se calhar é para comer todos os dias. Não, mas pode ser uma refeição que eu tenho no congelador e que num dia eu chego a casa às 9 da noite, não estou com energia para cozinhar e garanto ali uma refeição que eu posso comer e que está tudo bem, não é? Vai ser um dia, não vai ser a maior parte. Então, tentar ser um bocadinho mais flexível e perceber que há coisas que a indústria alimentar criou que não são as mais interessantes do ponto de vista nutricional, mas que nós podemos utilizar ao nosso favor. Da sopa até é. Sim, Estou-me a por exemplo, lembrar, as por pizzas- exemplo, as pizzas ou as dos lasanhas. legumes congelados. Há pessoas que não comem os vegetais congelados por crenças nutricionais. Exato. Mas depois, como também não têm disponibilidade, tempo para comer os não congelados, e como têm a crença que nutricionalmente os frescos são melhores que os congelados, que não são, isso não é verdade, como têm essa crença, acabam por não comer nenhum. Ou seja, claro que comer legumes congelados é muito melhor do que não Exatamente, comer ou legumes. seja, tu tens alimentos que são ultraprocessados e que a indústria criou, eu estava a pensar, por exemplo, nas pizzas e nas lasanhas, que realmente é um produto mais processado e que não diria que seria para comer todos os dias, mas que pode ser útil e se for uma coisa que gostas, principalmente, se não gostares, claro que não tens de comer, mas se for uma coisa que gostas, podes inserir na tua alimentação como tudo e pode ser uma coisa que te ajuda e depois tens outros alimentos que por crenças, eles até são interessantes para comer todos os dias, é só uma questão do pensamento. Tentar olhar também para as invenções da indústria como aliados, porque é tão mais fácil hoje em dia nós fazermos uma alimentação mais completa e que não existe tanto tempo do que era antes, que, sei lá, a disponibilidade alimentar não era tanta e não tinhas tanta variedade, tanta coisa, que é olhar para isso como uma ajuda e uma coisa a nosso favor e não algo contra nós. Sem dúvida. Acho que era um bocadinho por aqui. Acho que sim. Vamos ao insight da semana então? Ok, já sei. Então, o insight da semana é algo que eu já tinha pensado há algum tempo e nunca tinha partilhado. Que é, o equilíbrio é algo individual, não é algo transversal. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? O nosso equilíbrio na vida, seja em relação à comida ou em relação a outra dinâmica, mas vamos nos focar na comida porque é o que importa, o nosso equilíbrio, a nossa noção, o nosso conceito de equilíbrio é individual de pessoa para pessoa. Quando falamos assim, mas eu quero fazer uma alimentação equilibrada. Equilibrada para quem? Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Há pessoas que vão considerar equilíbrio poderem comer alimentos ultraprocessados com alguma frequência na sua alimentação, mas em pequenas quantidades. Há pessoas que vão considerar equilíbrio nunca comerem alimentos ultraprocessados. Há pessoas que podem considerar equilíbrio comer alimentos ultraprocessados, mas desde que seja contrabalançado com outros alimentos que não sejam tão processados, é o seu ponto de equilíbrio. E a mesma coisa em relação à atividade física, a mesma coisa em relação a um conjunto de coisas. Ou seja,
o equilíbrio acaba por ser aqui um conceito individual. E como tal, não devemos seguir receitas prontas. Ou seja, eu tenho que encontrar o meu equilíbrio. O que é equilíbrio para mim? A nível de prática de atividade física, a nível de alimentação, a nível de... Olha, até o trabalho, até a nível de volume de trabalho. O que é a nível de sono? O que é equilíbrio para mim? Há pessoas que vai ser 7 horas, há pessoas que vai ser 9 horas. Então, isto requer tudo um autoconhecimento, não é? Eu perceber quem eu sou, como é que eu reajo, como é que eu funciono e adequar o meu estilo de vida a esse tal equilíbrio. Mas para eu ter um equilíbrio individual, personalizado, eu preciso de me conhecer primeiro. Senão eu estou a seguir regras prontas de, não, um bolinho é só ao domingo, é só um bocadinho ao domingo. Eu preciso de me conhecer, preciso de saber o que é que faz sentido para mim. Mas para isso, preciso também de me libertar das lentes da dieta, não é? Para conseguir ver as coisas com maior nitidez. Sair daquela caixa do saudável, não saudável, do faz bem, do faz mal, para encontrar o meu equilíbrio. O que é que me faz bem a mim? Como é que eu me sinto quando como estas coisas em determinadas quantidades e frequências? Como é que o meu corpo reage? Como é que eu me sinto quando eu faço determinadas atividades físicas em determinadas intensidades e frequências? Sim. Como é que o meu corpo reage a isso? Se calhar vai reagir melhor com a atividade física A ao invés da B. Mas por eu acreditar que a única opção é a B, neste caso, eu permaneço na B sem experimentar a A. Ou sem fazer a A de forma consistente, porque a B, vamos supor que até ao ginásio, é o que conta, é o que vale, não existe mais nada além disso. Sim, no fundo, perceber se é um verdadeiro equilíbrio ou se é um equilíbrio mascarado de equilíbrio. E nós podemos ver isso avaliando quão isso afeta a nossa saúde mental. Ou seja, se é uma coisa que ocupa demasiado espaço, se temos muita inflexibilidade e se é capaz de estragar o nosso dia ou não, por exemplo, não conseguir fazer atividade física, nós conseguimos, por esses pontos, avaliar se é um verdadeiro equilíbrio e se nós somos pessoas verdadeiramente equilibradas no sentido de tanto dar para um lado como para o outro, ou se é um equilíbrio mascarado de inflexibilidade que de equilíbrio não tem nada, não é? Exatamente, olha onde é que foi ter este insight. Muito bom. Repara, como é que nós avaliamos se aquele equilíbrio é funcional para a pessoa? É observando simplesmente a dimensão que aquilo ocupa na mente da pessoa. Se a pessoa só pensa acerca da comida todo o dia, ela até pode ter a melhor alimentação do mundo em termos nutricionais, mas não é um equilíbrio. Exato. Porque se fosse equilibrado, a pessoa tirava uma parte da sua energia para pensar acerca daquilo, mas não era somente acerca daquilo. Conseguia distribuir a energia para as outras áreas da vida. E o que acontece muitas das vezes é que toda a energia fica condensada para a área da alimentação e do corpo, como se todos os pensamentos fossem só acerca destas duas áreas. E aí podemos dizer que talvez estejamos em desequilíbrio. Exatamente. E era isso que tínhamos por hoje. Espero que desse lado este episódio tenha sido útil. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal no YouTube ou na plataforma onde estiverem a ouvir. E vemo-nos na próxima segunda-feira, às 8.